Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 19 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje mostra Jesus em oração no alto da montanha. Toda vez que Jesus quer rezar, quer se retirar em oração, ele sobe o alto da montanha. Nas Sagradas Escrituras, o alto da montanha é sempre o lugar da teofania, da manifestação de Deus. É no alto da montanha que Deus deu a sua lei a Moisés. É no alto da montanha que Jesus faz a sua maior e mais célebre pregação, o Sermão da Montanha. É no alto da montanha que Jesus se transfigura no Monte Tabor. É no alto da montanha que Jesus entrega a sua vida e morre por nós na cruz no Monte Calvário. Sempre que Jesus quer se encontrar com Deus, ele sobe a montanha. Quando Jesus quer orar reservadamente, ele sobe ao Monte das Oliveiras. E assim é a vida de Jesus. Para nos mostrar que a oração é o alto da montanha. Não é à toa que o nome do nosso canal é Subir na Montanha, porque a ideia desse canal é te levar ao encontro com Deus por meio do Evangelho, por meio da palavra, por meio da meditação das coisas celestes. Cada vez que você assiste um vídeo nesse canal, você é convidado a subir a montanha, ou seja, elevar o seu coração. Como quando estamos na missa, o padre diz corações ao alto, nós dizemos o nosso coração está em Deus. Elevar o coração a Jesus, subir a montanha. E no Evangelho de hoje, Jesus sobe a montanha para rezar. Ele haveria de escolher os seus 12 apóstolos. E antes de escolher os seus 12 apóstolos, ele sobe a montanha e reza. Assim, Jesus, que é 100% Deus, mas também é 100% homem, mostra como deve ser pautada a nossa vida e as nossas decisões. Queridos, Jesus é Deus. E ele se fez homem para nos ensinar a sermos homens, para que um dia possamos viver com ele, que é Deus. Jesus se fez homem para nos ensinar a sermos homens, para que um dia pudéssemos viver com ele, que é Deus. Ele se fez humano para que nós também nos fizéssemos divinos, ou seja, santos como ele é santo. E não existe santidade sem vida de oração. Não existe santidade sem alto da montanha. Quantas vezes no seu dia você tem rezado? Quantas horas do seu dia você tem dedicado a Deus? Com qual frequência você lê a palavra de Deus? Com qual frequência você medita nos evangelhos? Com qual frequência você reza o Santo Terço? Quantas vezes por dia você eleva o seu coração? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Quantas vezes na sua semana você vai estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e o adora? Como tem sido a sua vida de oração? Você tem subido a montanha? Queridos, infelizmente não tem como estar em cima do muro. Ou somos da luz, ou somos das trevas.
Ou subimos a montanha, ou descemos ao abismo. O que eu quero dizer com isso? Espiritualmente, nós temos uma grande tendência para o erro e para o mal. Espiritualmente, nós temos uma grande tendência para o pecado. Isso que a teologia chama de concupiscência. O que é essa concupiscência? É a nossa tendência para o mal, nossa tendência para o vício, para o erro, para o pecado. Se eu não me aproximo de Deus, automaticamente eu me aproximo do demônio. Porque com as minhas próprias forças, com a minha própria humanidade, eu tenho uma tendência para buscar o que é ruim, para buscar o que é mal. Imagina você fazer esse exercício de pensamento, essa meditação. O Senhor disse que se alguém vos ofender e vos agredir numa face, você deve oferecer também a outra. Mas olha para a sua vida. Hoje, se alguém te dá um tapa no rosto, qual que é a sua reação imediata? Não é revidar um outro tapa? Ou 2, 3 tapas? Ou uma pedrada, uma paulada? Ou até mesmo matar a pessoa? Não é assim que nós somos? Isso é a nossa concupiscência. Nós somos como, imagine, faz esse exercício de meditação, um bife fora da geladeira. Quando você deixa um bife de boi ali fora da geladeira, imediatamente, por mais que você não perceba, ele já começa o seu processo de putrefação. A nossa geladeira é Deus. Se estivermos em Deus, não apodreceremos. Mas se formos retirados de Deus, iniciamos o nosso processo de apodrecimento. E o evangelho de hoje, quando Jesus escolhe os seus 12 apóstolos, o evangelista Marcos diz que ele escolheu Judas Iscariotes, que o havia de entregar. É o último apóstolo que o evangelista Marcos cita, é Judas. E ele cita Judas como o último porque ele faz esse adendo, que o haveria de entregar, que o haveria de trair, que haveria de ser o traidor. De tal forma que o nome Judas já se tornou um sinônimo de traição. Por que Judas traiu Jesus? Por quê? Porque Judas, hoje, não é São Judas. Porque nós não temos catedrais dedicadas a Judas. Mas, pelo contrário, o nome dele se tornou um nome maldito, sinônimo de traição. Os exegetas dizem que naquele discurso de João capítulo 6, onde Jesus faz o discurso do pão da vida, onde Jesus vai dizer no versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão vivo que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Quem comer desse pão viverá eternamente. Porque o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo. A partir daquele discurso, os judeus se impactaram, porque os judeus tinham resistência com comer carne com sangue. Era proibido, inclusive, pela lei de Moisés. Quanto mais comer carne humana. Aquele discurso, para eles, era uma coisa terrível. Eles ficaram chocados com aquele discurso de Jesus. E muitos passaram a abandonar o seguimento de Jesus. Jesus, então, reúne seus 12 apóstolos e dizem, vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem ir? E São Pedro, primeiro Papa, vai dizer, a quem iríamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só que, infelizmente, nem todos ficaram com Jesus. Os exegetas dizem que a partir daquele momento, Judas se afastou de Jesus. Não fisicamente. Como Pedro tomou a frente e disse, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro assim convenceu os outros 10 apóstolos a ficar com Jesus, menos um, Judas. Judas ficou com Jesus fisicamente, mas o coração de Judas começou a se afastar de Jesus. As pregações de Jesus não penetravam mais o coração de Judas. Judas desceu a montanha. Judas desceu a montanha. E porque se afastou de Jesus, ele saiu da presença de Deus, ele saiu da geladeira. Aquele bife fora da geladeira então começou a se putrefar, até que ele chegou ao ponto de entregar, de trair Jesus por 30 moedas. Queridos, é assim comigo também? Eu não sou melhor que Judas. Eu não sou nada melhor que Judas. Mas eu sou bife como ele é bife. Eu sou carne cinza como ele era carne cinza. A diferença está na presença de Deus ou não. Se nós não estivermos na presença de Deus pela vida de oração, trairemos a Jesus como Judas o traiu. Porque somos concupiscentes e tendemos para o mal, como eu falei. Portanto, é preciso estar no alto da montanha. É ter vida de oração. Rezar o texto todos os dias. Ler a Sagrada Escritura todos os dias. Meditar a palavra. Mas, principalmente, frequentar os sacramentos. Eucaristia
e confissão. A confissão precisa ser no mínimo mensal. A Eucaristia precisa ser no mínimo semanal, no mínimo aos domingos. Mas é claro, é recomendadíssimo que você se confesse mais que uma vez por mês. Por exemplo, de 15 em 15 dias e quem sabe até mesmo uma vez por semana. Grandes santos como São João Paulo II se confessavam diariamente. Grandes santos como São Felipe Neri se confessava 2 vezes ao dia. Se São Felipe Neri, que é um santo canonizado pela igreja, se confessava 2 vezes ao dia, imagina eu. Imagina eu, que sou muito mais parecido com Judas do que com Jesus. Confissão, sacramento da Eucaristia, receber a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar em comunhão na missa dominical, mas também, quem sabe, na missa durante a semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, quem sabe até mesmo 7 vezes na semana, se a sua rotina te permitir. Mas o máximo que você puder, estar na presença eucarística de Jesus, o receber, quando passar diante de uma igreja, entrar, ficar ali 5 minutinhos na presença de Jesus Eucarístico, o adorando no alto da montanha. Queridos, vendo o evangelho de hoje, Jesus que sobe a montanha, eu quero te convidar a frequentar o alto da montanha. Quando Jesus se transfigura diante dos apóstolos, em Mateus 17, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Pedro fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Pedro entendeu que era bom estar no alto da montanha. E porque Pedro entendeu que era bom estar no alto da montanha, quando ele caiu em pecado e negou Jesus por 3 vezes, ele soube se arrepender, porque ele conhecia o alto da montanha. Judas não soube se arrepender, porque não conhecia o alto da montanha. Saiu e foi se enforcar. Pedro chorou e arrependeu-se dos seus pecados e recomeçou tudo de novo. E hoje é São Pedro, mártir, primeiro dos apóstolos. E você? Está na hora de você fazer a sua história. Quem você quer ser, Judas ou Pedro? A diferença é o alto da montanha. Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.